paz, shalom, seja bem-vindo ao meu canal. Eu venho aqui fazer mais um vídeo de coerência bíblica, né? Eu estou aqui com esse cidadão chamado Bruno Alves, né? Eu sei que ele tem feito muito vídeo falando sobre o Criador, né, o Todo-Poderoso de Israel, usa o nome Jeová, né, o Javé. Para quem que sabe, que estuda, sabe que esse nome, para quem os seus olhos se abriu, sabemos que o nome do Criador é Ial, o nome do seu filho é Yahusha, né? E ainda ele está na cegueira espiritual. Ele quer usar um texto bíblico, falar de estrangeiros, e a gente vai analisar quem que são esses estrangeiros que diz na Bíblia. Só que ele está falando que o Criador é mau, mas a gente vai saber quem que mora nessa terra aí, que estava na terra de Canaã, que era prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ver a fala dele para a gente saber quem que são esses estrangeiros aí, ok? Vou soltar o vídeo, vou deixar ele fazer a apresentação dele. A gente vai analisar um texto aqui. Eu sei que o vídeo dele é muito longo, por isso que eu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente analisar, ok? Dentro do texto aqui da hermenêutica eu vou usar um texto, mas quem quiser assistir o vídeo dele inteiro, tá lá. E a gente depois você vem com o meu vídeo e analisa também, ok? Vamos lá. Alves aqui, e nesse vídeo eu vou trazer uma pequena amostra, tá? Pequena amostra resumida do ódio que Jeová tem da gente, dos gentios, e do amor que o nosso mestre Jesus tem pelos gentios, ok? Então, lembra que ele está falando gentios aqui, eu quero só dar essa reflexão, gentios para ele aqui, é o estrangeiro de Deuteronômio, que ele vai usar lá. Lembra que os gentios é o livro de Deuteronômio, então nós vamos ver se esses gentios é ele, ou se é eu, ou se é você que está assistindo esse vídeo, ok? eu vou trazer esse pequeno vídeo aqui, vou trazer algumas informações importantes, assistam até o final, ok? Compartilhem se você puder, né? Com pessoas, né, que ainda vivem nessa escuridão, nessas trevas, né? Nessa divindade maligna. Então, eu vou dar uma pequena amostra para vocês. Ele separa muito bem, né? Ele escolheu, é uma divindade que escolheu um povo para ser contra os outros. Jeová nada mais é do que isso. Aí ele fala que o Criador, né, ele está usando Jeová, mas porque a Bíblia, alguns transitaram para Jeová, mas sabem que não é Jeová, também não é Deus, né? Para quem tem um pouco de conhecimento, que estuda, sabe que esses nomes, né, não existe J no hebraico, né, nem no latim, nem no grego, nem no aramaico, né? Mas isso foi transliterado errado, mas como ele está dizendo Jeová, porque ele quer difundir o Criador de Israel. Para quem quer um pouquinho de conhecimento, você entra no site de Israel, lá no Povo, entra num jornal de Israel, você vai ver como é que eles pronunciam o nome do Eterno. No meu canal tem vídeo falando como é que pronuncia o nome do Eterno lá, que é Ial, né? Que isso faz decair tudo, né? Então, quem está nas trevas é ele, já começa assim. Então, vamos lá. E ele deu uma lei, né? Deu uma lei onde ele mostra muito bem a sua separação entre os israelitas e os gentios, ok? Então ele falou que o Criador deu uma lei para separar entre os gentios e os israelitas. A gente, quando ele abrir o texto, a gente vai analisar quem que é os gentios, quem que é o estrangeiro. É só isso, né? Tem que analisar para ver qual que é o argumento dele, se bate, porque se ele abre um texto que está falando desde Deuteronômio, está falando da época de Moisés, que ele vai ler lá, que eu já estou adiantando para você. Esse gentio é eu, é você? Se pergunta aí na hora que você vê o texto. Só se pergunta. Quem tem mais coerência? Ele sabe realmente fazer uma exegese de texto? Sabe fazer uma leitura linear do que o texto está dizendo? Sabe fazer uma hermenêutica? Ele usa texto fora do contexto. Então, aí ele vai usar até Isaías 60 lá, fala que os estrangeiros tinham que reconstruir os muros. Então, quem tinha que reconstruir esse muro? Se eram os gentios que estavam na terra de Canaã. Quem estava na terra de Canaã, Bruno Alves? Você está o quê? Protegendo os Anaques, os Nefilins, os Amorreus, a descendência de Canaã, neto de Noé, os Amorreus, da descendência de Ló? Essa é a pergunta. Você está defendendo esse povo que era povo ruim? Que estava na terra prometida de Abraão, Isaac e Jacó? A qual o Eterno tirou lá do Egito para habitar numa terra que era a terra deles, desde a promessa? Que era um povo pequeno, que era um povo que era para ordenar, para ensinar, por mais que esse povo errou.
Em Deuteronômio, ele fala: ao estrangeiro emprestarás com juros, mas não ao seu irmão israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, para que eu os abençoe, né? Então, para que Jeová... Então vamos lá. Então você viu o texto que ele usou, Deuteronômio 23, 20, época de Moisés aqui, ó. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro. Esse estrangeiro para ele aqui é os gentios. Aí eu pergunto, esse gentio é eu e você, é ele? Vamos analisar se é eu e você ou ele, ou algum aqui no tempo futuro, presente, se é esses. Está na época, ó, antes de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás, porque se nós... Yalcha, quando a gente fala que é de 2000 anos atrás, então está mais atrás ainda. Vamos colocar 3000 anos atrás. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas do seu irmão, que era o israelita. Por que israelita? Porque quando o povo do Criador saiu da terra do Egito, eram 12 tribos ali. Ó, 12 tribos curtindo ali, ó, passando o Jordão, andando no deserto, 12 tribos. Né, a qual, quando Moisés trouxe os mandamentos, a qual tinha as tribos ali, o seu irmão Arão ali, os levitas, mas tinha 12 tribos ali que tinha que passar para a terra de Canaã. Então eram os seus irmãos. Quem sabe, eram 12 irmãos. Benjamim, Rubens, Naphtali, Gade, Azer, né, e etc. Ponto. Aí ele está falando aqui que o Criador os abençoe em tudo quando fizeres na terra em que vão entrar para tomar posse. Qual terra que eles iam tomar posse? Não é Canaã? Responde para você aí mesmo. A pergunta é: não é Canaã? Se você falar que sim, você vai tirar nota 10. Agora, presta atenção. Quem estava habitando na terra de Canaã antes que o povo do Eterno estava lá? Se a promessa era para o povo do Eterno, né? Aquele povo entrou. Aquele povo era um povo estrangeiro, que não, a terra não era deles. Era um povo hostil. Era um povo que não era deles. Era o povo que estava lá, os anaquins, que quando Josué foi espiar a terra, eram povos gigantes que estavam destruindo toda a terra, né? Eram cidades fortificadas grandes, porque Josué falou que eles eram gafanhotos, e lá não estava habitando só os Anaques, né? Os filhos de Anak, dos Nefilins, né? Que eram gigantes. Lá habitava lá também, ó. Vamos dar uma continuidade aqui para vocês entenderem, que eu vou estar lendo para vocês. Aleluia. Ó, vou usar aqui para vocês aprenderem, né? Porque é foda, né? Os espiões voltaram com um relatório que foi tanto para encorajar quanto assustador. O fruto da terra era enorme. 2 homens foram necessários para transportar um cacho de uva. Está em Números 13, 23. E a terra era abundante em muitos outros aspectos. Contudo, os cananeus eram fortes e as cidades eram grandes, fortificadas. Além disso, os espiões israelitas tinham visto que descreve que, como os Nefilins, os descendentes de Anak, está em Números 13, 28, que vocês podem estar lendo aí, ó, Números 13, 28, ao lado desse povo feroz, os israelitas serviam como gafanhoto. No final, os israelitas ficaram com tanto medo dos cananeus que se recusaram a entrar na terra que lhe havia prometido. Apenas Josué e Caleb estavam confiantes que o Criador ajudaria a derrotar os cananeus por causa da sua relutância em confiar ao Criador. Em geração de israelita teve a sua entrada de Canaã. Agora pergunta: quem que habitava naquela terra lá? Em algumas passagens, os cananeus se refere especificamente a um povo das terras baixas, ali da planície de Canaã. Está em Josué 11, 3. Em outras passagens, os cananeus é usado mais amplamente para se referir a todo habitante daquela terra. Inclusive, ó quem estava habitando ali, ó, inclusive, ó, os heveus, os girazeus, os jebuseus, os amorreus, os hetitas, os perizeus. Eles eram um povo bom? Como é que era esse povo aqui? Os cananeus são mencionados 150 vezes na Bíblia. Eles eram um povo perverso, idólatra, descendente do neto de Noé, que é Canaã, que é filho de Cã, né? Está em Gênesis 9, 18. Canaã foi amaldiçoado por Noé, né?
E dessa geração aí, a gente sabe, dessa geração, que veio da geração lá do sobrinho de Abraão, de Ló, que quando suas filhas deitaram, ali veio o povo de Amon, né? Veio o povo, os Moabitas, que também eles estavam habitando ali, os filisteus estavam tudo habitando a terra ali. Então, o Eterno, o Criador, o Todo-Poderoso Yahweh, ele, quando deu a promessa para Abraão, Isaac e Jacó, o povo estava preso lá no deserto. Quando o povo saiu do deserto, eles ficaram peregrinando 40 anos. Então, para chegar à entrada, tinha que fazer o jubileu. Tinha que fazer 450 anos, que era a entrada para um jubileu dentro daquela terra, que seria uma terra de descanso. Só que não é um descanso olã, eternamente. Era um descanso, assim, que não seria temporal ali. Ia ficar por algum tempo. Por quê? Porque o Eterno conhece o seu povo. Ele já conhecia o seu povo, que o seu povo não ia permanecer. Por isso que alguns das 12 tribos de Israel que não entraram em Israel, não entraram dentro da terra de Canaã, né? Por quê? Porque só entrou na terra de Canaã pessoas de 21 anos para baixo. Só jovens que entrou na terra de Canaã. Porque o povo mais velho, eles estavam o quê? Com os pensamentos do Egito, da vontade de viver das coisas do Egito, das idolatrias, dos Baal, dos postes ídolos, né? De Osíris, de Ra, de Amon, né? E vários outros deuses. Então, quando o nosso querido aqui, irmão Bruno, ele quer usar aqui isso aqui, ó, esse texto aqui, ó, abençoe o povo de Israel, eles têm, é uma lei, eles têm que emprestar com juros aos estrangeiros, aos gentios, mas entre eles não. Okay? Então você percebe que é uma divindade que faz acepção de pessoas. Mas lá no Novo Testamento vai dizer que Deus, o Deus verdadeiro, não faz acepção de pessoas. Aí ele está usando que o Criador não faz acepção de pessoas. O Criador criou o céu e terra, criou todos os povos. Desde Caim e Abel, Adão e Eva. O Criador amava Caim. Por isso colocou até um selo nele. Para quem matasse Caim, você ia ser ferido. Agora presta atenção. Só que aquele povo era um povo hostil, era um povo maldoso, sem piedade. Eles matavam pessoas inocentes. Eles estavam habitando uma terra prometida que já era para um povo de Israel que já estava sofrendo 400 anos lá no Egito, sofrendo com escravidão. Nisso ele não pensa no povo de Israel, um povo pequeno, sofrendo lá, que tinha uma promessa do Criador Todo-Poderoso, a qual ele sempre levanta o seu linguajar blasfemando contra o Criador, né? Agora, ele aqui está falando que o Criador faz acepção de pessoas. Não, o Criador separa o mal do bem. Ele separa o mal do bem. Assim como foi o povo de Israel. Quando você vê o povo de Israel, você lê as suas cartas, quando levanta o profeta Ishaial, o profeta Irmial, Ezequiel, levanta esses profetas para repreender o povo de Israel, que esses, alguns ialdins, os judeus, eles tinham se desviado do mandamento do Eterno. E o que aconteceu com eles? Eles pagavam o quê? Até o povo do Eterno pagava tributo, pagava trabalhando, sofrendo, outros povos, como trabalhou em Mitzray, no Egito, trabalhou na Babilônia, sofrendo, mas quando ele era um povo que obedecia, eles saíram da mão do quê? Da escravidão, para viver isso aí. É assim que o Eterno estava querendo que o povo dele vivesse sem escravidão, sem sofrimento. Agora, os outros povos eram povos rebeldes? Sim. Eram estrangeiros? Sim. Mas é eu e você? A pergunta é, você faz parte do livro de Deuteronômio, na época de Moisés? Não. Quando a pergunta seria, se a gente trazer para o tempo do nosso mestre Yahshua, ao vulgo que se refere Jesus, que ele se refere lá. Quem pagava tributo naquela época? O mestre falou, me dê uma moeda. Qual era a face que estava na moeda? Era de César. Deu o que é de César e deu o que é do Criador. O Criador era o amor, a qual alguns eldins sentiam-se desviados. Certo? Não que aquele povo não estava seguindo a lei do Eterno, que era amar o próximo, como diz no Mateus 23, eles colocavam um fardo pesado, levantavam o dedo sequer, né? Eles queriam ser chamados por rabi nas praças, né? Então, quando a gente vai ver isso,
Esse povo não tinha nada a ver com o Criador. Eles estavam usando a lei do Criador tudo distorcido. A qual ele quer falar que aquele povo estava servindo o Criador Todo-Poderoso. Não, eles estavam tentando servir, mas não estava adequadamente. Por isso que o Criador ele extinguiu aquele templo, extinguiu esses sacerdotes, para que pudéssemos buscar os sumos sacerdotes e fazer nós como sacerdotes para edificar cada um de vós. Então, por isso que aí o Criador não faz exceção de pessoas, porque cada um tem entendimento. Só que quando ele usa aqui o livro de Deuteronômio, aqui ó, que eu vou voltar aqui ó. Quando ele usa o livro de Deuteronômio, aqui ó, vocês poderão entrar, cobrar juros dos estrangeiros, mas não do seu irmão. Esse estrangeiro aqui, quem que é o estrangeiro? Não é o povo que estava na terra de Canaã, os Anaques, os Nefilins, os Jebuseus, os fariseus, os filisteus, estavam tudo lá, os amorreus, estavam tudo nessa terra. Aí eu pergunto, era um povo bom? Hã? Era um povo que estava em confronto com o povo do Eterno, perseguindo o povo do Eterno, sempre perseguindo e maltratando. Aí ele quer usar sempre falar que o Eterno é ruim. Não é que o Eterno manda matar, isso é o que vocês têm que aprender. É que antigamente era dente por dente, olho por olho. Era uma forma porque quando a maldade entrou no coração do homem, o pecado, tinha que se proteger. Hoje você tem instinto de proteção. Se eu fazer assim no seu olho, você vai piscar. Isso é o instinto. Qualquer cisquinho inventou olho, você pisca. É proteção. Se a pessoa for fingir que vai bater no seu, você faz assim como proteção. Então todo mundo tem esse instinto de proteção. Agora imagina quando uma pessoa vai tocar no seu filho, ou vai tocar na sua família, ou tocar no seu bem, você não vai querer proteger? O povo do Eterno era para proteger as suas coisas. Mas, assim como outros povos também protegiam, só que eles estavam intrometidos numa terra que não era deles. Por isso que o Eterno mandou eles sair lá da escravidão, fazer uma jornada de 40 anos no deserto, para esperar 50, mais 10 anos para chegar um jubileu, para entrar na terra prometida. E quando entrou, só entrou o povo de 21 anos para baixo, pessoas novas que não tinham aquela idolatria de pessoas carrascas que algum povo do Yaldim estava no coração, que quando Moisés subiu e desceu com o mandamento, o que ele estava fazendo? Adorando o bezerro. Eles estavam o quê? Com a mente tudo vairada, né? Porque estavam gostando de servir outros deuses, eles queriam voltar a comer a comida lá, porque o Eterno tinha que tratar daquele povo, porque era um povo que também estava hostil, tinha muitas pessoas que estavam hostil, né? Precisava limpar daqueles deuses, né? Para que pudesse confiar somente no Todo-Poderoso, né? Agora, o Criador não faz exceção de pessoas. Esse povo aqui, estrangeiro, não é eu e nem você, porque aqui tem que fazer aqui uma hermenêutica do tempo de Deuteronômio, que é o tempo de Moisés. Quando eles entraram para tomar posse, era o povo dos cananeus, os cananitas. Não tem nada a ver com eu, com você, certo? Agora, quando ele fala de usúrias ali, né, o Bruno vai falar de usúrias, a pergunta é, você está querendo falar dos judeus sionistas, que são os bancários que cobram juros? Em todos os países tem banco, cobram juros. Mas a pergunta é, quando você vai para o Apocalipse, capítulo 17, lá fala da grande meretriz, a Babilônia, a mãe de todas, que está escrito na sua testa, mistério, lá para a gente ter que saber quem que é esse mistério. A gente não sabe que ali tem que levantar um anticristo, um lado político e um lado papal. Quem que é essa mulher, o dragão ali? A gente não fala com uma igreja romana, né, que domina tudo, parte religiosa. Né? Quem dominava Jerusalém na época, Bruno Alves? Não era Roma que tinha que dar imposto, tributo? Né? O nosso mestre, a qual você se refere, julgo Jesus, ele deu uma dracma da boca de um peixe para pagar tributo, mas ele deu lá para pagar tributo para quem? Não era para César? César. Não era César? Só que a maioria do dinheiro lá era moeda romana. Os romanos estavam dominando. Os romanos estavam dominando naquela época. Agora, quando você quer falar gentil, Bruno Alves, para dar um reprise, você tem que pegar na época dos Atos dos Apóstolos, ali na época de Paulo e Pedro e João, porque ali são os judeus novos convertidos, eram gregos que estavam se convertendo ao judaísmo, porque eles estavam crendo na Torá e crendo na ressurreição do mestre.
aquele que estou dentre os mortos, acreditando no nome, na pregação do nome e na sua ressurreição. Eram judeus novos que estavam acreditando na pregação de Paulo, de Shaul, né? Pregando no Filho do Eterno, a qual o próprio Shaul, da tribo de Benjamim, né? Só que ele vivia como um romano, né? Ele conhecia a Torá e perseguia os Ealdins. E o que aconteceu? Isso revirou contra ele mesmo. Se revirou contra ele mesmo, né? Ele, perseguidor, se tornou ser perseguido pelos próprios Ealdins. E quando ele pregava a ressurreição e o nome do Mestre, esses judeus perseguiu Paulo. Por isso que Paulo, quando ele pediu para... Paulo ele foi preso lá injustamente, Paulo ele foi injustamente, eles apanharam lá, Paulo pediu para ser julgado em Roma. Quando ele vai para ser chegado em Roma, ele se hospede lá e vai lá numa sinagoga judaica. Lá ele começa a falar de Alcha, lá eles falam assim, qual é essa nova doutrina aí, essa nova seita ali? Coisa, né? Mas não era, ele estava pregando o nome do mestre, pregando sobre o que falava do mestre de Alcha, do nosso Salvador, né? Porque aqueles judeus, eles acreditavam na Torá, estavam com a mente, ó, perdidas, né, vazios, cegos, com o coração duro, como diz lá, pode ler no livro de Romanos no finalzinho lá, você vai entender. Como diz o profeta Isaías, estavam duros de coração e cegos. Eles tinham os olhos, mas não estavam vendo, tinham ouvido, mas não estavam ouvindo. Eles estavam com o coração, mas não estavam sem entendimento. Entendeu? Porque eles não estavam entendendo para você. Então isso foi dado para nós, gentios, para hoje nós falar do evangelho, falar do amor da sua ressurreição. Só que nós somos gentios e todo mundo paga tributo. E paga tributo para quem? Quando você vê o estudo da estátua de Nabucodonosor, o ouro, Nabucodonosor, Medo-Persa e Persa, Grécia, os pés, a cintura para baixo é Roma com barro. O império, os 10 impérios da pedra, a pedra que você vê na visão de Daniel que vai estourar lá, que vai espalhar tudo. Quem que é? Não é Roma, o império romano que vai dominar? E como é que você quer falar dos gentios, o Bruno, do estrangeiro? Quem que estava dominando, quem estava cobrando tributo, até nos dias de hoje? Não é Roma que cobra tributo? Não é o Império Universal que está aí, da religião universal? Hoje a gente fala tal mãe, tal filho, a gente fala tanto da igreja católica como a igreja protestante, como Jezabel e Atalia, tal mãe, tal filha, que segue a mesma doutrina de Balaão, que subjuga o povo leigo, os nicolaítas que sentam na cadeira lá de Moisés e subjuga o povo que não tem entendimento. Você confunde o Criador de Israel, Bruno Alves. O Criador de Israel, ele sempre será e sempre é o Criador. A sua palavra é imutável, Bruno Alves. O seu nome será falado eternamente, Olã. E Ial será falado. E se você combater esse nome, vir para cima, Ial vai pôr você aonde tem que ser posto. Esse é um aviso que tenho dado. Porque eu não vou aceitar mais, como homem do Criador que eu sirvo, você confrontar e extirpar a Escritura Sagrada. Você não sabe fazer nenhuma hermenêutica aqui, ó. Quem tomava posse da terra aqui eram os cananeus. Não era você, não era a sua geração. Talvez veio dessa aqui, ó. Pode ter vindo dessa aqui, ó, dos jebuseus, dos fariseus lá, dos heteus, né? Dos cananeus, pode ter vindo. Só que você quer proteger. Jamais Yalcha ia proteger um povo hostil. Ele veio para corrigir. Quando ele sempre falou raça de víboras, aqueles judeus, eles estavam vivendo como os cananeus lá, como raça de víboras, como os filhos de Anak. Maldosos, destruindo a terra. Tá bom? Eu não vou prolongar mais o vídeo, mas vou pedir para os irmãos. Assiste o vídeo dele lá inteiro, analisa lá. Pega esse texto aqui de Deuteronômio, ele vai usar Isaías 60 também, vai falar do estrangeiro, que o estrangeiro tinha que reconstruir um muro. Esse estrangeiro, que você fala de gentil, Bruno Alves, que é o dos filhos dos estrangeiros, ó, filho dos estrangeiros. Lá você pega Isaías 60, lá que você vai usar aqui, ó, Isaías 60, os filhos dos estrangeiros, da descendência, veio dos anaquins e desses dos cananeus aqui, ó, dos jebuseus, deles, que tinha que reconstruir. E lá no livro de Isaías fala que as portas lá de Israel jamais se fecharão,
Porque as riquezas tinham que vir. Aquele povo que era hostil ia trabalhar para o povo de Israel porque eles destruíram tudo. Na guerra destruir tinha que reconstruir. Então ele é um povo estrangeiro que tem que pagar tributo. Era um povo estrangeiro, né? Se você leu Isaías 60 lá, você vai ver que ali é de Gaza. Ali faz um povo ali misturado, toda a linhagem misturada ali. Você não entende nada, Bruno Alves. Você tem muito que aprender, né? Você tá com uma Emerneute, que é uma exegese aí do Ed aí, que você tá perdidinho. Se fosse eu se convertir, irmão. Fica assim. A todos que estão assistindo meu vídeo, um grande abraço, paz, shalom, se assim ao permitir.